E aí, tudo bem? Meu nome é Simone Nogueira e eu sou a criadora do movimento Muda Aí. Hoje eu estou muito feliz de trazer para você o capítulo 3 da série Perspectivas, onde eu vou te contar a história da Flávia. Como sempre, os nomes são fictícios para preservar a identidade das pessoas. Flávia precisa arranjar coragem para enfrentar o seu marido, Roberto. A vida toda, Flávia se anulou, deixou os seus desejos, as suas opiniões dentro da gaveta, para preservar a harmonia no casamento e na família. Foi assim que ela foi criada. Esses foram os valores passados de geração para geração, de que o certo é viver pelo marido e pela família, que se colocar em segundo plano é uma virtude. Não que ela não sofra com isso, mas ela sempre entendeu que esse é o certo. Enquanto a submissão dizia respeito apenas a ela e suas vontades, tudo bem, ela se conformava, aceitava e seguia as determinações do Roberto. Mas agora é o destino de outra pessoa que está em jogo. E isso está mexendo tremendamente com todo o sistema de crenças da Flávia. Vamos descobrir mais sobre essa história? Você pode só dar o seu like antes? Sem likes e sem inscrições, e o YouTube não leva os conteúdos do Muda Aí para muita gente. Valeu pela força. Dessa vez, a submissão da Flávia pode prejudicar a vida do Gabriel, seu filho. Gabriel é um artista talentosíssimo, ele tem uma banda com os amigos, ele é o vocalista e o baixista da banda, e eles já estão até fazendo algum sucesso no YouTube. Ele quer estudar música, essa é a paixão e a profissão que ele quer seguir. Só que não são esses os planos que o pai tem para ele. Roberto tem uma empresa de fabricação e venda de móveis planejados, com várias filiais, e ele quer que o Gabriel se prepare para assumir o negócio da família no futuro. O clima na casa tá horroroso. O Gabriel tá batendo o pé firme, dizendo que não é isso que ele quer fazer. E o pai tá dizendo que se ele não for estudar administração, o filho vai ter que sair de casa e se sustentar sozinho. E a Flávia não sabe o que fazer. Ela entende o marido e toda a expectativa dele para que o Gabriel tome as rédeas do negócio da família, mas ao mesmo tempo ela entende que esse não é o sonho do filho e que ele vai ser muito infeliz e frustrado se tiver que seguir esse caminho. Tudo isso que está acontecendo agora tem feito a Flávia pensar muito na vida dela também, sobre as escolhas que ela fez, sobre os sonhos que ela abriu mão. Se posicionar agora contra uma determinação do marido seria um fato inédito. Ela nem sabe exatamente como ele reagiria, afinal isso nunca aconteceu. Mas ela imagina que ele não fosse aceitar bem. Roberto sempre foi um homem autoritário, assertivo, homem de negócios bem-sucedido, que sempre teve que tomar a dianteira na vida. Vamos lá, Flávia. Antes de mais nada, obrigada por abrir seu coração comigo e compartilhar essa história tão íntima. Vamos tentar avaliar aqui as consequências dos possíveis desdobramentos dessa história. Toda essa situação diz respeito à vida do Gabriel, e quem vai ter que decidir o rumo da sua vida é ele mesmo. Ele tem duas opções: ou ficar firme na sua decisão de estudar música, o que significa arcar com as consequências de ter que sair de casa, de ter que arranjar um emprego para se sustentar, ou ceder à vontade do pai e deixar o seu sonho de lado. Quais são as suas opções aqui então, Flávia? Se você seguir o seu padrão de comportamento, não se posicionar e se submeter à decisão do Roberto, dessa vez isso pode te trazer remorso, tristeza, sentimento de culpa, se o seu filho acatar a decisão do pai e ingressar no curso de administração. Porque no fundo você sabe o quão infeliz ele vai ser se ele tiver que seguir esse rumo não desejado e não escolhido para sua vida. Além de provavelmente ficar decepcionado com você por você não ter tomado seu partido. Agora, se você falar com o Roberto para tentar demover da cabeça dele a decisão de colocar o filho para fora de casa, se ele optar pela música, você não sabe como ele vai reagir, apesar de desconfiar que ele não vai mudar de opinião. Dar esse passo vai requerer muita coragem sua, porque isso vai representar a quebra de muitos paradigmas na sua vida. Mas não se esqueça de que essa conversa com o Roberto não precisa ser um embate. Você podia tentar uma aproximação usando a razão, já que você sabe que um homem prático e assertivo como o Roberto precisa de fatos para tomar decisões. Você podia tentar alguma coisa assim: Roberto, vamos deixar o Gabriel seguir esse sonho dele? Pode ser só fogo de palha e já já ele se volta para o negócio da família. A gente sabe que são poucos os que realmente dão certo no meio artístico. Pode ser uma carreira mais curta do que você imagina. E além disso, você ainda está muito novo para sair da liderança da empresa. Tem muito tempo ainda para ele se preparar. Mas se você o botar para fora de casa, aí mesmo é que ele nunca mais volta e você não vai conseguir trazê-lo para o seu negócio. Agora, se der certo e ele se tornar um grande músico,
você vai ver o seu filho feliz, realizado, bem-sucedido, e eu sei que você vai sentir muito orgulho dele. E quanto à empresa, você sempre pode abrir o capital da empresa, colocar um CEO e você se tornar o chairman, o que poderia inclusive fazer a empresa passar de um negócio familiar para uma grande empresa de capital aberto, com diversos sócios. Essa é só uma ideia, Flávia, mas o importante é ter em mente que quando a gente fala a mesma língua que os nossos interlocutores entendem, as chances de sucesso são muito maiores. Flávia, eu sei que esse é um grande passo a tomar e que requer muita coragem. A decisão é só sua. Mas lembre-se de que se posicionar agora pode também trazer toda uma nova dinâmica para a sua vida e para o seu casamento. De uma forma natural, você pode estar abrindo caminho para que as suas opiniões e desejos também sejam ouvidos e respeitados. Agora, se esse passo for demais para você agora, tudo bem, não se envergonhe. Quebrar o padrão das nossas limitações é muito mais difícil do que imaginamos. Você também pode ter uma conversa honesta com seu filho, admitir para ele a sua incapacidade de enfrentar o pai dele e o quanto isso freou os seus sonhos na vida. Com conhecimento de causa, você pode aconselhá-lo a seguir o seu coração e correr atrás do seu sonho, para que ele não tenha uma vida frustrada. Você ainda pode dizer para ele que vai tentar ajudá-lo financeiramente dentro do possível. É isso, Flávia. Eu espero que esses insights te ajudem a olhar a situação toda por uma perspectiva mais ampla. E obrigada, mais uma vez, pelo seu tempo e pela sua confiança. Vem, muda aí comigo. Eu te vejo no capítulo 4, o último capítulo da série Perspectivas. Até!